Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Sou Marcos Mota, cirurgião plástico. Bom, hoje o vídeo eu acho que é de um assunto que todo mundo que faz cirurgia plástica ou já fez está interessado, que é sobre a questão das cicatrizes. Muita gente tem medo de cicatrizes, outros não querem cicatrizes. Então nesse vídeo a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, para tirar essas dúvidas, tirar os mitos e explicar o que é verdade e o que é mito nesse assunto. Para começar, a gente tem que entender o que é uma cicatriz. Então, a cicatriz é a resposta natural do nosso corpo a qualquer tipo de agressão externa. Seja um corte feito pela cirurgia, seja um acidente, seja uma pancada que machuca, que destrói a pele. Então essa pele vai reagir formando um tecido de reparo que se chama tecido cicatricial, a nossa cicatriz. Então a partir daí, dá para a gente responder uma das dúvidas mais comuns no consultório, que é: vai ficar cicatriz? Gente, claro que vai ficar. Se a cicatriz é a resposta natural à agressão e nós vamos fazer algum tipo de agressão, que é a cirurgia, então é natural que exista, como consequência da cirurgia, uma cicatriz. Então, vai ter cicatriz? Vai ter. Agora, o que a gente vai conversar aqui é sobre tipos de cicatriz. Então vamos lá. Qual seria a cicatriz ideal? A cicatriz ideal é aquela que, ao final do término do período de recuperação de uma cicatriz, que leva em média 18 meses, nós vamos ter uma cicatriz que ela é bem fininha, ela é maleável e ela é clara, branca, certo? Essa é a evolução normal de uma cicatriz. Mas, nesse caminho, a gente vai ter várias etapas. Então, no início, toda cicatriz, ela vai ficar meio vermelha, meio endurecida, e isso é perfeitamente normal no início. E nesse caminho todo, nós temos também a possibilidade, o risco de desenvolvermos problemas com essa cicatriz. O mais conhecido de todos esses problemas é o famoso queloide. E o que é um queloide? Queloide é uma cicatrização anormal, onde nós temos uma cicatriz maior do que o corte original, mais alta, né, com um relevo desproporcional ao corte que foi feito. Isso é queloide. Agora, existem uma variedade grande de cicatrizes que são, vamos colocar assim, feias, mas elas não são queloides. A que dá mais confusão chama cicatriz hipertrófica, porque ela cresce um pouco, ela é meio endurecida, ela é bem parecida com o queloide, mas tem algumas características técnicas que não vale a pena a gente ficar discutindo aqui, a gente na consulta, a gente pode explicar isso com mais detalhe, mas a cicatriz hipertrófica parece um queloide. Agora tem outros tipos de problema com a cicatriz. Ela pode ser mais pigmentar, uma cicatriz que a gente chama de hipercrômica. Então ela é mais escura, seja mais avermelhada, seja de cor mais marrom. Isso é uma cicatriz pigmentada ou hipercrômica. Outro tipo, a cicatriz pode ser alargada. Então ela não tem relevo, mas ela não é uma cicatriz fininha, ela é larga. Isso pode acontecer também durante o processo de cicatrização. E, por último, nós temos a cicatriz deprimida, que é a cicatriz funda, né? Ela faz uma depressão aonde houve o corte. Então vocês veem que tem vários tipos de problemas com cicatriz. Cada um deles tem a sua solução própria.
Não é o nosso objetivo aqui ficar discutindo como é que trata cada uma, a gente pode até falar isso futuramente, mas hoje não. E falando sobre isso, sobre cicatrizes, a gente tem que entender que ter uma cicatriz, então, como a gente já disse, vai ser inevitável. Nós vamos ter a cicatriz. Agora, como é que eu vou saber se a minha cicatrização vai ser boa ou não vai? E é isso que nós vamos conversar agora. A notícia ruim é que não dá para saber. Nenhum cirurgião pode prometer que você vai ter uma cicatriz perfeita, fininha, quase imperceptível. Isso, se alguém te falar, isso não é verdade. Tá? O que a gente faz? A gente usa de todas as técnicas cirúrgicas, dos materiais cirúrgicos que levem, em teoria, a uma boa cicatrização. No pós-operatório, a gente passa uma série de cuidados, produtos que também vão auxiliar nessa cicatrização. E, apesar de tudo isso, existem alguns casos que não vão evoluir com uma cicatriz legal. E a gente tem que estar ciente disso quando vai fazer uma cirurgia. O seu cirurgião não pode prometer uma cicatriz perfeita. Por quê? Simplesmente porque não está sob o controle dele. Não tem como ele controlar todos os fatores que envolvem uma cicatrização perfeita. Tá certo? Então, se alguém te falar, olha, sua cicatriz vai ficar maravilhosa, fininha, cuidado. Isso não tem como ser prometido. É uma loteria, e infelizmente. Baseado nisso tudo, então, gente, como é que a gente vai decidir sobre a cicatriz? Como é que a gente vai controlar? Eu tenho medo da cicatriz, eu não quero ter. Então, acho que a primeira coisa, ter muito firme na cabeça que ter a cicatriz a gente vai ter. E a cicatriz é uma coisa interessante porque a tolerância a uma cicatriz vai depender muito da condição do problema que está sendo tratado. Vamos dar um exemplo. Cirurgia de mama. Quando você tem uma mulher que tem uma mama muito grande, muito pesada, que atrapalha no dia a dia, que deixa sua autoestima baixa, e a gente fala para ela, ó, nós vamos reduzir, vamos melhorar a sua autoestima e tudo mais, mas você vai ter aí uma cicatriz grande. Normalmente, essa paciente não liga muito, ela não pesa muito na decisão dela a presença dessa cicatriz, porque o problema que ela está enfrentando é muito maior. Por outro lado, se a gente tem uma mulher que tem uma discreta queda da mama e que a cirurgia vai promover uma melhoria também discreta, vamos dizer, vai subir aí a sua mama 1, 2 centímetros, ela em geral fica mais preocupada com a possibilidade de não ter uma cicatrização legal. Por quê? Porque o problema que ela tem antes da cirurgia não é tão grande. E daí, o risco de termos uma cicatrização inadequada pesa muito na decisão. Então, você vê que é uma coisa muito pessoal. Cada um vai ter que, sabendo de tudo isso, colocar na balança se vale a pena ou não correr esse risco de termos uma cicatriz para que a gente possa corrigir o problema. Tá certo? Acho que esse ponto é o mais importante desse vídeo, que eu queria deixar bem claro. Cicatriz, todos nós vamos ter quando fazemos uma cirurgia. Agora, se aquela cicatriz vale a pena pra gente, isso cada um vai ter que decidir, baseado no quanto o estado atual da sua mama, por exemplo, ou de abdômen, ou de qualquer outro lugar, se o estado atual incomoda mais do que a presença futura de uma cicatriz. É isso que vocês vão ter que decidir. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, me deixem aqui nos comentários e se inscrevam no canal, que a gente sempre vai ter esse tipo de conteúdo bem legal para vocês. Tá joia, gente? Um abraço e até a próxima.